Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? Eu estou trazendo essa aula aqui para trabalhar a parte de um sistema operacional chamado Linux. O Linux, ele é um sistema operacional que a gente diz que ele é um software livre, ele é um freeware, ele é gratuito. Então a gente vai pensar assim, é um sistema operacional que eventualmente nos traz questões mais complexas, com siglas, com nomes em inglês, principalmente dos comandos, então a gente vai ter bastante coisinha para decorar. Mas é importante, fundamental para nós, ok? Então a primeira coisa que eu quero que você compreenda é como é que as questões poderão aparecer. E esse é um diferencial, que a maioria das pessoas não conhece o Linux, usa mais a plataforma Windows, usa menos o Linux, não é? Então o que pode cobrar? Pode cobrar da seguinte forma, olha aqui, ó. Ele pode cobrar, num primeiro momento, a questão do licenciamento. O licenciamento é, no caso, quanto você paga para utilizar. O Linux, ele é um software livre, ou seja, ele é gratuito e ainda vem com o código aberto. A gente vai falar sobre isso. E ainda vem com o código aberto. O Linux, ele tem, então, licenciamento, você não precisa pagar para usar o Linux, diferente do Windows, que é um tipo de software proprietário ou licenciado. Quero dizer o quê? Que você precisa pagar para utilizá-lo. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda do Linux é que ele é um software livre. Ele é open source. Open source é código aberto. Vou colocar assim, ó, código fonte aberto. Para eu fazer um programa, eu preciso da receita do bolo, de como ele tenha sido feito. Essa receita do bolo é o código fonte. O Linux, ele é, além de ser considerado um software livre, ele é open source. Ele é freeware, ele é gratuito, ele é um freeware. Então, a primeira questão, o primeiro nível de questão é quando ele cobra quanto ao licenciamento. Ele não é o único software livre do mundo, por favor, tem vários programas assim, que seguem esse padrão de ser gratuito, por exemplo. Um outro nível de questão, a não ser que fale do licenciamento, é aquele que pode tratar de alguns elementos do próprio Linux. Elementos como, o que é kernel, a gente vai ver, quais são os nomes das principais interfaces gráficas, a gente vai ver, que é uma questão mais mediana. E tem um terceiro tipo de questão, esse mais difícil, que vai tratar do quê? Que vai tratar dos comandos, que vai tratar dos diretórios, que são siglas que a gente tem que decorar. Esses são as mais prováveis de aparecer e são as mais difíceis. Então a gente tem que estar bem atento a esses detalhes. Então você vê que nessa aula eu vou conseguir trabalhar esses elementos contigo. Vamos lá. Então a primeira coisa, o licenciamento. Depois aqui, vou colocar assim, ó, características. E eu tenho também a parte lá dos comandos e diretórios, ó. Comandos e diretórios. Já é legal falar agora para você que diretório é um sinônimo de pasta. Mas no Linux nós não falamos pastas, nós falamos diretórios. Mas no Linux nós não falamos pastas, nós falamos diretórios. Então a primeira coisa, já tratando do licenciamento. Existe uma fundação que é a FSF, a Free Software Foundation, é a Fundação do Software Livre. Ela então trabalha, apoia, ordena uma série de desenvolvimentos aí gratuitos. E o software gratuito, eu estou aqui em linhas gerais contigo, tá? E os softwares gratuitos, eles seguem uma licença pública de utilização, ó, General Public License, ou seja, uma licença pública de utilização. Então, o Linux ele é regido por uma GPL. Essa sigla é legal saber, GPL, que é da General Public License. Sim, tem uma licença pública de utilização. Obviamente você está aqui comigo e o conteúdo de Linux é super vasto. Eu fiz o seguinte, para que você tenha acesso ao material bem completo, não é para imprimir, é só material, um guia de referência, mas super completo. E ele está aberto, ele é gratuito na internet. Você pode encontrar ele lá no Foca, Foca Linux, Foca de Foca, focalinux.org. No focalinux.org você encontra lá 3 tipos de apostilas. O básico, o intermediário e o avançado. O básico já tem lá mais de 140 páginas e é mais do que o suficiente. Não precisa ler intermediário nem avançado, tá? Então o Linux a gente tem aqui
como um sistema operacional, lembrando, sistema operacional, aquele tipo de software, aquele tipo de programa que nós usamos para fazer a nossa ponte com o hardware, para fazer a nossa interface com o hardware, para trabalhar com os nossos dados, para trabalhar com os nossos programas. É isso que faz, então, um software sistema operacional. E o Linux é um grande representante disso. Bem estável, bem bacana. O Linux é um dos principais sistemas operacionais hoje. Pode vir a pergunta assim, eu posso ter 2 sistemas operacionais no mesmo computador? Sem problema nenhum. Então, peraí, eu posso ter o Windows e Linux? Sem problema nenhum. Só que você não consegue executar os dois ao mesmo tempo. Nesse sentido, ou você usa Linux ou você usa Windows, tá bom? Mas sim, poderia ter os dois aí instalados no mesmo computador. Na sequência, eu quero que você entenda que o Linux ele não tem versões. Nós dizemos que o Linux ele tem distribuições, ou o que nós chamamos aqui de distros. Aí que distro você está usando? No sentido de dizer que distribuição você está usando. Como o código-fonte é aberto, e vários programadores pela internet acabaram pegando o seu código-fonte e implementando suas ideias, aqui é uma receita de bolo. Imagina se eu pego uma receita de bolo, eu não posso incrementar? Posso. Eu não posso mudar um ingrediente, aumentar outro? Posso. O Linux é assim. Ele é como se fosse uma receita de bolo aberta na internet. Então vários programadores pegam e vão otimizando. Disso vão surgindo aí várias versões, que nós não falamos de versões, nós chamamos aqui de distribuições. Slackware, Red Hat muito famosa, Mandriva, tem umas que nem existem mais. SUSE, Debian, Knopkins, Kurumin, e tem uma muito famosa aqui no Brasil, que é Ubuntu. Ubuntu é uma distribuição Linux, ou seja, você pode instalar gratuitamente. Aí vem a pergunta, como é que o cara ganha dinheiro? Pô, às vezes a empresa presta treinamento em Linux, não é? Sim. Tem muita gente que fala do LibreOffice, né? O LibreOffice. O LibreOffice é uma suíte de aplicativos feita para Linux. Nada a ver, isso não tem nada a ver. O LibreOffice tem lá o Writer, o Calc e o Impress, que são programas para quê? São programas para edição de texto, para planilha eletrônica e para apresentação. Eles têm uma versão para Windows e tem uma versão para Linux, pô. Não quero dizer, o Linux, o LibreOffice foi feito para Linux. Isso é uma grande besteira, não tem nada a ver. Tem uma versão para Linux e tem, claro, uma versão para Windows. Então aqui só para a gente falar de distribuições, Ubuntu é uma distribuição bem famosa, bem conhecida aqui no Brasil, pelo menos. O Linux normalmente tem a representação desse pinguinzinho aqui, tá bom? Geralmente a gente tem o Linux nesse sentido. Agora, a gente pode tocar o barco pensando no seguinte, e aqui, claro, o meu enfoque não é nesse sentido operacional, no sentido de você aprender a mexer no Linux, não. Eu estou pensando aqui estritamente em questões de concursos. Meu objetivo não é dar aula de informática de Linux, o meu objetivo é um só, é trabalhar contigo a teoria, para você matar a pau, até porque o software que eu uso para gravar as aulas não funciona no Linux, tá vendo? Então tem esses detalhes aí que a gente precisa ver. Veja lá, quando eu pensar em kernel ou kernel, ele é o núcleo do sistema operacional, ele é o cerne do sistema operacional. Eventualmente as pessoas usam esse termo cerne, né? O núcleo do sistema operacional. Não quer dizer que o Windows, por exemplo, não tenha isso. É claro que o Windows também tem esse núcleo, tem esse cerne, tá? Mas no Windows, como é tudo muito padronizado, fica fácil para a banca ir lá e cobrar o ícone da lixeira, e cobrar a pasta, o ícone do Windows Explorer. Agora, se eu penso que no Linux não tem muito disso. Isso pode variar de distribuição para distribuição, e a banca não fala para você acerca da distribuição. Miserável, não fala. Então aqui, um elemento que cai bastante, que no caso é o kernel ou kernel. Dá uma olhada. Pense só nesse gráfico, é um gráfico muito famoso. Imagine se aqui a parte central seja o meu hardware. Ó. A parte central aqui, vamos imaginar que seja o meu hardware. A parte central é o meu hardware. Aí tem uma interface que está mais próxima do hardware, e daí vem uma outra que é a área de aplicação do usuário. Ó. Aqui é a área de aplicação, os programas e tal. Qual é o nome dessa parte que eu estou achurando aqui, ó, que trata, ou que está mais perto do hardware? Essa parte aqui, ó, é o kernel ou kernel. Ela faz atividades de baixo nível. Ela fala palavrão, não me irrita. Baixo nível quer dizer o quê? Que ela trabalha no nível do hardware. Ela trabalha no nível do hardware. Então o kernel é o núcleo do meu sistema operacional. É importante saber isso.
Tem muita gente que diz, o Linux é feio, o Linux ele não é bacana, ele não tem... Puxa, claro que ele é. Tanto que eu tenho várias interfaces gráficas que fazem, que compõem, que, digamos assim, disponibilizam ao usuário recursos visuais interessantes, assim como o Windows. Eu sou até suspeito para falar, mas o Linux ele é muito mais bonito do que o Windows se você for analisar. E isso graças às nossas interfaces gráficas. Então aqui, antes de eu falar desses dois nomes, do KDE, do GNOME, eu quero falar assim contigo. Olha só, eu tenho aqui sobre interface gráfica essa sigla, GUI. Aí meu amigo também é Guilherme. Não. GUI é de Graphics User Interface. Então, é uma interface gráfica do usuário. Ó. Interface gráfica do usuário. Então, quando o cara falar alguma coisa a respeito disso, está comentando sobre interface gráfica do usuário. Temos que saber, precisamos entender como funciona isso definitivamente. Tá? Bacana. Só que eu também tenho uma interface que é de um outro padrão, que a gente chama aqui de linha de comando. Essa linha de comando é uma área não gráfica, também chamada aí de console, também chamada, por exemplo, de terminal. Tem vários nomes, tá? Lá no Windows, essa área é chamada de prompt de comando. Você vai lá digita o comando CMD de command, ele abre uma interface não gráfica. Essa aqui, ó, é uma interface de linha de comando, onde você tem que decorar, digitar comandos, é uma interface não gráfica, tá? Tudo bem? Dei um exit, que é o comando para sair daquela interface. Então aqui você já viu que esses dois caras aqui são tipos de GUIs, ou seja, interfaces gráficas com o usuário. Eu tenho, por exemplo, aqui o KDE, muito famoso, o GNOME também. Tem outras interfaces? Claro que tem. Eu estou aqui te mostrando algumas delas, tá? Se você puder observar aqui, essa é uma interface KDE. Tem lá o console com K porque é KDE, mas vai te levar para a linha de comando. Tem janelas, aquele estilo post-it lá. Tem uma barra lá embaixo parecida com a barra de tarefas lá do Windows. O K do KDE aparece o botão iniciar e assim por diante. Então ele tem bem a orientação do Windows, uma plataforma bem semelhante, só que com muitas funcionalidades. E o principal, o bacana, é gratuito, é de grátis, que nem diz meu amigo. É de grátis, tá? Então bacana saber desses elementos, desses detalhes aí acerca do Linux. Então aqui estamos vendo o ambiente do Linux, que, digamos assim, é gráfico, né? GUI. GUI. Agora eu posso falar contigo sobre um dos detalhes chatinhos. Lembra que eu falei que tinha os detalhes normais e os detalhes mais chatos? Pois bem, agora eu vou entrar deste ponto até o final da nossa aula com elementos mais complexos, com elementos mais chatos. No material que deixei à tua disposição, você tem uma relação de diretórios maior. Eu trago para esse momento da aula aqueles mais importantes. Mas como assim, Ricardo? Não esquece, diretório é a mesma coisa que pasta. Não esquece, diretório é a mesma coisa que pasta. Vamos pensar assim, ó, duas diferenças, dois detalhes aqui, do Windows que eu gostaria que você soubesse. Do Windows. Veja, eu abro aqui o Windows Explorer, que é o nosso gerenciador de arquivos e pastas. Para você ter uma ideia, eu vou lá e coloco no computador. Aí você vê dentro do Windows a letra de unidade C2 pontos. Primeira coisa do Linux, o Linux não tem esse lance de letras de unidade. O Linux não tem letras de unidade. Os teus dados, eles estarão direcionados em um diretório. Os teus dados estarão em um diretório. Os teus dados estarão em um diretório, tá? Então você acaba tendo aqui, ó, C2 pontos, uma coisa sendo do Windows. E se eu clico aqui, abro o C2 pontos e clico, olha como é que ele dá um endereço ali, ó. C2 pontos, que não tem no Linux, e um barra. Na verdade é uma contrabarra, é uma barra invertida. O Linux não é assim, precisamos lembrar disso. O Linux, ele usa barras que nem a internet. Que nem a internet? A internet é http barra normal. O Linux também é barra. Lá no Windows é C2 barra invertida. No Windows eu uso a barra assim. No Linux eu uso a barra como se fosse da internet.
Se eu pegar aqui, no mesma linha de exemplos, pegar aqui, vamos supor, o Windows Explorer. Se eu clicar aqui no C, eu vou ver que tem um monte de pastas do Windows que vem por padrão. Por exemplo, arquivos de programas. Arquivos de programas é uma pasta que é sugerida, não há uma obrigatoriedade nisso, mas é uma pasta sugerida para o usuário para que ele instale os programas aí. Eu tenho uma pasta chamada Usuários, que tem as pastas dos usuários dessa pasta, desse computador, melhor. Então tem pastas, eu tenho Windows, que tem o sistema. São pastas que tem no computador. São situações aí padronizadas até do próprio Windows. O que eu quero que você entenda é que essas pastas, que aqui a gente chama de diretórios dentro do Linux, também tem seu padrão. Eu vou começar falando pelo boot. Boot, pensando lá no contexto mais de hardware, o boot tem a ver com a inicialização, onde ficam os arquivos de inicialização. Você sabe que um arquivo de inicialização, ele é chamado de boot, que é inicialização, manager, ou gerente de inicialização? Ricardo, como é que funciona essa coisa, esse negócio? Olha só, imagine só, pensando um pouco em hardware, que aqui está o meu processador, que é a CPU, lá o meu Core i7, sei lá. Eu tenho aqui a quantidade de memória RAM, que é a memória principal do computador e que é volátil. Vou colocar aqui uns 8 GB, né, uma quantidade legal. E vou colocar aqui um HD, que faz parte da memória secundária ou de massa, colocar um HD de 1 TB, tá vendo? Então o que acontece? Vamos supor que eu tenha aqui o Linux instalado. Sim, porque ele fica no computador, no HD, que não perde os dados, tá? O HD, ele é um tipo de dispositivo que não perde os dados. Quando você liga o computador, é dado início a um procedimento de inicialização denominado boot. O boot testa tudo no computador, entrega o controle ao processador, que fica sincronizado com a memória RAM, e vem aqui no HD. Pede para o HD o sistema operacional e joga o sistema operacional para ser carregado na memória RAM. O X da questão é, onde é aqui que o processador vai? Em que lugar do HD ele vai? Ele vai lá na MBR. Não quero que você fique decorando esse lance MBR e tal. Eu quero que você saiba que ele procura um programa de inicialização que é um boot manager. Lá no Windows é o NT Loader o nome. Lá no Windows é o NT Loader. Aqui dentro do Linux eu posso ter o Lilo, que é o Linux Loader, carregador do Linux, ou eu posso ter o Grub. Tá vendo ali, ó? Então, quando você observar o termo Lilo e Grub, eles não são interfaces visuais, não. Eles são o quê? Boot managers. São gerentes de inicialização. Vamos supor, eu tenho aqui uma situação, ó, vamos pensar, onde eu tenho instalado o Linux numa parte do HD e o Windows na outra parte do HD. Quando ele chega no Boot Manager, vai ter uma telinha para você escolher qual que você quer inicializar. Eu poderia ter um Boot Manager que gerenciasse 2 versões do Windows e 2 do Linux? Claro! Eu posso ter mais do que 2 sistemas operacionais no mesmo computador. O Boot Manager faz esse gerenciamento de inicialização. Então o usuário vai intervir, tem lá, claro, um timer, digamos assim, para ver qual que é o sistema operacional que entra por padrão, mas normalmente o usuário pode intervir dizendo qual sistema ele quer usar. Todos esses detalhes, óbvio, que ficam num diretório. É o diretório boot, é o que trata da inicialização. Esse termo dev, esse diretório dev, ele deriva de devices, que tem a ver com dispositivos. Puxa, aí você vê, é mais focado para os elementos de hardware. Sem dúvida alguma, o mais cobrado, o mais importante, é esse nosso diretório home. Por quê? Porque o Linux, assim como o Windows, ele é um sistema operacional multiusuário e multitarefa. O Linux, ele é um sistema operacional multiusuário e multitarefa. Importante saber. Então, se ele é multiusuário, eu posso configurar mais do que um usuário no mesmo computador. E assim como ocorre lá dentro do Windows, ele vai criando uma pasta para cada usuário. Criei um usuário novo, ele ingressou no computador, automaticamente o sistema operacional cria uma pasta para esse usuário. Então a pasta home é a pasta dos usuários do computador? Sim. Não quer dizer que seja obrigado a salvar as coisas aqui dentro. Não. Mas é a pasta padrão que é criada quando você cria um usuário.
Na verdade, quando ele ingressa pela primeira vez que ela é criada. Lib deriva de library ou biblioteca, e ele tem os arquivos que dão suporte, que vão um pouquinho além aí, que trazem os módulos do teu programa, do Linux. E root? O que é isso, Ricardo? Root é o diretório local do superusuário. Quem? O superusuário. Ah, minha amiga também é root. Não vai confundir com boot, não me irrita, tá? Root é o superusuário. Se o cara chega para você e diz assim, me dá a senha de root, ele está querendo a senha de superusuário. Ah, é? Uhum. E esse lance aí do root, do superusuário, ele acaba sendo fundamental de se saber, porque no Linux não é comum aí que os técnicos, enfim, utilizem o próprio usuário root. O que eles fazem normalmente? Eles usam o usuário com privilégios similares ao root para poder trabalhar. O root é o superusuário, é o usuário que nós dizemos assim, ó, administrador do sistema. Administrador. Eles gostam de chamar esse root no Linux de superusuário. A parte final que eu tenho do curso da aula de Linux para você trata justamente dos comandos. Os comandos, eles são digitados em console, em linha de comando. Você vê que tem um item aqui, ó. Eu tomei a liberdade de pegar o item já lá do material do Foca Linux, porque aí é uma forma de você ter uma referência, de ter algo mais. São várias páginas e eu selecionei aqui os principais comandos para nós trabalharmos. Vamos lá? Então pense, eu estarei digitando comandos, ou esses comandos são digitados em terminal, em console, em linha de comando. E não é isso aqui, cadê a linha de comando? Deixa eu abrir aqui o do prompt para você, do próprio Windows, para você ver. Ó, é num ambiente como esse que os comandos são digitados. Aí vem a pergunta, os comandos do Windows são iguais do Linux? Não. Só para você ter uma ideia, no Windows tanto faz maiúsculo ou minúsculo, no Linux não faz. O Linux, ele é case sensitive. O que é isso, cara? Parece creme de barbear? Não. Ó, case sensitive. Ele é sensível à letra maiúscula e letra minúscula. O que o LS faz? Ele lista os arquivos de um diretório. É para mostrar o que tem no diretório. LS. Se você quiser fazer uma analogia com o inglês, ajuda. LS de list, de quem vai listar, certo? Próximo comando, CD. Se você consegue ver o que tem dentro de um diretório, você também deve conseguir entrar ou sair, movimentar-se por esses diretórios. Lembre-se, diretório é um sinônimo de pasta. Como que eu faço a analogia aí com o CD? Você pode tirar de change directory, ou seja, mude o diretório. Você pode usar a referência change directory, ou seja, mude o diretório. Ah, bacana! Na sequência, é legal entendermos ainda um outro comando. Esse comando parece de password, de senha, e não é. Se você pensar, quando eu uso o comando cd change directory, o que ele vai fazer? Ele vai acessar uma pasta. Só que vai chegar um momento que você não vai saber em que pasta você está. Então, resumindo para você, pwd é um comando que diz em que pasta você está. Em que diretório você está? Mostra o nome e o caminho do diretório atual. Ou seja, onde é que você está. É isso que o pwd faz. Se fosse para trocar a senha, o comando seria passwd. Esse aqui é o comando para trocar a senha de um usuário. Aí tem lá comandos para adicionar usuário, comandos para excluir usuário e assim por diante, tá? Então, pwd não é para trocar a senha, é para mostrar em que diretório você está. Se quisesse fazer analogia com o inglês, poderia derivar de Primary Work Directory, ou diretório primário de trabalho. Eu tenho também comandos para criar pastas, isso mesmo. Para eu criar um diretório, eu posso usar o comando mkdir. Esse mk, ele deriva de make. Então ficaria make directory, ou seja, crie um diretório. Ficaria make directory, ou seja, crie um diretório. Se eu tenho para criar, eu tenho para, muito bem, rm, que deriva de remove directory. Então é o comando para apagar uma pasta. Só que atenção, para eu apagar esse diretório, ele tem que estar vazio. Ixi! Então se eu tentar usar um rmdir em um diretório que tenha conteúdo, ele não vai apagar, exatamente, ele tem que estar vazio.
Pô, Ricardo, mas tem que ter alguma forma de eu conseguir excluir um diretório mesmo com conteúdo dentro? Tem. O comando RM. O comando RM é a remoção pura. É o comando remove. Você pode, inclusive, apagar arquivos, como também diretórios. Olha ali, ó. Também pode ser usado para apagar diretórios e subdiretórios vazios ou que tenham arquivos. Pô, bacana isso. Então veja, o RM, na verdade, acaba sendo mais poderoso que o próprio RMDIR, tá? Ok? Então, ó, vários comandos, e aí tô falando aí de comandos de manipulação de arquivos, de pastas, tenho comandos para criar usuários, tudo lá em terminal, em console. Lembre-se, quando eu falar os termos terminal, quando eu falar console, eu estou falando de itens lá em linha de comando, que é aquele ambiente onde você digita comandos, tá? Beleza. Agora eu quero falar sobre um comando de cópia, é o CP. O CP, ele deriva de copy. O CP deriva de copy, ou seja, ele vai copiar alguma coisa. O copy, ele vai o quê? Copiar alguma coisa para algum lugar. Se tem para copiar, tem para mover, pô. E o mover deriva de move. MV de move. O que eu gostaria que você soubesse? O MV, ele também tem a função, além de mover, que é o recortar, né? Ele também tem a função do renomear. Sério? Renomear. Quando você vai usar o comando aí, move, você vai dizer mover da origem para o destino. Quando a origem e o destino são os mesmos, quando a origem e o destino são iguais, ele vai o quê? Ele vai o quê? Renomear. Tá? Então, o que é importante saber? O comando move, além de mover, tirar de um lugar e colocar em outro, ele também te dá a possibilidade do quê? De renomear. Fechou? Beleza. É claro que eu tenho outros vários comandos, como por exemplo, para ver a data do sistema. Agora, para eu alterar a data do sistema, eu tenho que ser um usuário root. Quem é o usuário root? É o usuário que é administrador, como você já bem sabe. Eu tenho comandos também para ver quanto tem livre de memória RAM. Eu só coloco esses últimos para você ver a diversidade de comandos que eu tenho dentro do Linux. Eu tenho até comandos para procurar um texto dentro de um arquivo. Eu tenho comandos para mostrar, tipo Ctrl+Alt+Del, para mostrar os processos que estão em execução na memória RAM. Viu que legal? Eu tenho comandos para matar esses processos, ou seja, para encerrar, é que nem o Ctrl+Alt+Del, finalizar tarefa lá do Windows. E óbvio, eu tenho comandos aqui para ver quanto tempo está ligado o meu servidor, meu computador, que também é importante. E vários outros comandos. Você sabia que eu tenho comando até para desligar o computador? Comando para desligar o computador no Linux, ele é o shutdown. Shutdown é o comando para desligar no Linux. Se for -R, ele vai reiniciar, vou colocar um R maior. Ele vai reiniciar, se for um -H, ele vai desligar. Sim, eu posso colocar parâmetros, partes aqui, elementos, complementos dos meus comandos para eles realizarem tarefas. Como, por exemplo, ó, shutdown -R vai reiniciar, shutdown -H de halt, ele vai desligar. Então, só para você ter uma noção, são vários os comandos, os mais importantes são aqueles que eu falei no início ali, que trabalham com manipulação de arquivos e pastas, ok? Combinado? Mas no material de apoio tem mais um monte de comandos lá. Não vale tanto a pena decorar todos, tudo vai depender do teu tempo, do teu fluxo de estudo, combinado? Então, para Linux, para concurso, aqui já é o suficiente para você arrebentar nas provas, joia? Então, um grande abraço para você e até mais.